Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Silva e vocês estão aqui no meu canal no Quero Apostar. Pessoal, se ainda não subscreveram o meu canal, estou aqui a lançar o desafio para que o façam, para que subscrevam. Se não subscreverem, pelo menos façam uma coisa que é tremendamente importante para mim, que é o facto de partilharem com os vossos amigos se realmente gostarem do meu trabalho, porque isso vai ajudar-me a chegar a mais pessoas e a tocar a vida dessas pessoas, se é que posso dizer isso, com os meus prognósticos. Malta, prognósticos para o dia 3 de Abril. Temos aqui um dia muito movimentado, onde realmente há muitos jogos bastante interessantes, grandes derbys. Alguns não são derbys, mas é um confronto de equipas que são altamente qualificadas, mesmo muito boas. Por exemplo, de repente lembro-me aqui do Leicester com o City, em França, por exemplo, o Paris Saint-Germain com o Lille, entre outros. Poderia estar aqui a enumerar uma série de jogos bastante interessantes. No entanto, é assim, vocês que me seguem já sabem minimamente como é que eu funciono. Eu bloqueio com jogos em que simplesmente têm um encontro de forças muito acentuado, o que faz com que eu opte sempre por jogos em que o desnível é mais acentuado e faz com que eu aí sinta-me mais confortável, e aí sim vou buscar um modo mais baixinha, o que aumenta o grau de probabilidade das coisas acontecerem, ok? Por isso não estranhem se estão a chegar agora ao meu vídeo e estão a ver pela primeira vez. Passo a partilhar convosco. Em primeiro lugar temos aqui o Napoli com o Crotone. É uma aposta que não tem ciência absolutamente nenhuma. Odd 1,22€. É de valor, na minha opinião. Se achares que em simples não tem valor, junto com outro jogo que eu vou dizer daqui para a frente. Eu vou dizer mais 3 jogos, num total de 4, porque realmente acho que é um jogo em que tem tudo para o Nápoles ganhar, porque o Nápoles tem vindo antes da pausa para seleções, tem vindo já numa senda já de recuperar, porque recordo-se que o Nápoles teve ali um momento em que teve uma forma um pouco errática, onde oscilava entre vitórias, empates, derrotas, e muitas dessas perdas pontuais com equipas onde realmente não são do campeonato do Nápoles, ou seja, são jogos em que não se estava à espera que isso acontecesse. E o Nápoles, recorde-se que tem uma ambição europeia muito acentuada, fruto do investimento que tem feito, dos jogadores que tem e da obrigação que tem também nos pergaminhos do futebol italiano, que é se calhar qualificar-se para a Liga dos Campeões, acredito eu. Enfrentam um Crotone que trocou de treinador, melhorou do ponto de vista exibicional. No entanto, o Crotone está praticamente condenado, 20º classificado, a coisa está muito complicada. Posto isto, acho que o Nápoles ganha e não me adianta estar aqui a dizer muito o porquê. De seguida temos Real Madrid contra o Eibar. O Eibar está muito mal classificado e realmente é uma pena, porque é uma equipa que desde que subiu de divisão já há umas épocas largas atrás, foi uma equipa que tem sido uma agradável surpresa e tem cada vez mais cimentando o seu terreno no futebol espanhol na primeira divisão, e tem feito épocas muito boas. De resto, até inclusivamente já se qualificou para competições europeias, e é uma equipa que este ano tem estado mal. Se vocês analisarem os últimos 10 jogos, é realmente pobre. E o Real Madrid, um pouco à semelhança do Nápoles, também não é à toa que eu escolhi estes 2 jogos e logo em primeiro e segundo lugar, porque é uma equipa que também teve resultados não tão condizentes com aquilo que é o Real Madrid, que é uma exigência brutal e que se exige sempre a vitória, no matter what, é sempre a ganhar. E o Real Madrid realmente reinventou-se ali um bocadinho a partir do momento, na minha opinião, daquela altura em que apanhou o Atalanta, e a Atalanta jogou com 10 desde o início do jogo, e acho que a partir daí, eu recordo-se, esse jogo ganhou 1-0, um gol do Ferland Mendy de pé direito, e daí em diante o Real Madrid tem feito exibições um pouco mais consistentes, até a marcar em alguns jogos, por exemplo com o Celta de Vigo, alguns golinhos, e tem vindo a crescer de forma, e eu creio que não vai acontecer aqui nada de extraordinário, e estou a antever o Real Madrid a ganhar. A odd está ali situada no 1,30 e poucos. Não adianta dizer muito o valor. Eu disse do Nápoles, nem sei bem porquê. É por isso que às vezes costuma falar um bocadinho de odds, porque elas estão sempre a oscilar, não é? Admito que vai oscilar entre 1,30 e poucos, se calhar 1,20 e muitos, não sei o que é que vai acontecer.
O Real Madrid também não tem assim agora, dos jogadores que regressam da seleção, não tem assim baixas tremendas que influenciem muito aquilo que é ou que vai ser a sua disposição no campo. Joga em casa, creio que o Real Madrid ganha. Ok, pessoal? De seguida temos um Bolonha-Inter. Um jogo um bocadinho perigoso. O Inter até tem um modo interessante, está ali no 1,30 e picos também. Porquê? Porque joga fora de casa e porque o Bolonha tem vindo a recuperar um pouco, salvo erro, são muitos jogos, se estiver errado ajudem-me, vem de 2 vitórias do Bolonha. O Bolonha é treinado pelo Sinisa Mihajlovic já há uns tempos, creio que há 3 épocas, se não me engano, e é uma equipa que tem batalhado essencialmente para se manter na primeira divisão italiana, na Série A, e tem sempre jogadores muito interessantes. Este Bolonha e é uma equipa que joga, na minha opinião, um futebol positivo. Transfigura-se um bocadinho naquilo que é a abordagem contra equipas grandes e que lutam por lugares cimeiros, nomeadamente Liga dos Campeões, e é uma equipa que, quando enfrenta essas mesmas equipas, tende a jogar com 3 centrais e 5 homens no meio campo, deixando, regra geral, lá na frente o veteraníssimo Rodrigo Palácio. É uma equipa que tem bons jogadores do ponto de vista individual, funciona do ponto de vista coletivo. O campeonato italiano não é o campeonato português ou o grego ou o sueco. O Bolonha é normal perder muitos jogos, empatar e perder muitos pontos aqui e ali, mas atenção, porque realmente eu acho que o Bolonha é uma boa equipa, joga em casa e vai defrontar um Inter que é o grande candidato ao título, e na minha opinião só se acontecer aqui uma sucessão de maus resultados é que o Inter não ganha o campeonato. No entanto, eu creio que o Inter tem um estilo de futebol tipicamente italiano. Aliás, o António Conte tem ganho títulos e tudo aquilo que é a sua matriz, o seu estilo de jogo é sempre muito prático e pragmático. O futebol do Conte não é extraordinário, não é bonito de se ver, mas ganha jogos e é eficiente. Ao longo dos 90 minutos não me admirava que, por exemplo, o Inter ganhasse 1-0, ok? Chama a atenção para que esta altura do pós-seleções, muitos dos jogadores chegam cansados, outros nem tanto, uns com mais carga física, outros nem tanto, e é sempre uma incógnita. Já se sabe que eu estou a ir mais ou menos por aquilo que é a lógica, mas ainda assim justificado com aquilo que é o momento atual das equipas, sendo que o momento atual das equipas está em pausa mais ou menos há semana e picos, ok? Mas pronto, vamos a ver. O que eu acho que vai acontecer neste jogo vai ser o Inter a ganhar, que se calhar com muita dificuldade. Veremos. Pessoal, para finalizar, Futebol Clube do Porto com o Santa Clara. Pois é, o que é que eu acho que vai acontecer aqui? Eu acho que o Porto, também um bocadinho à semelhança aqui do Inter, aproveitando aqui a boleia, vai ter uma dificuldade brutal, porque o Santa Clara, a seguir aquelas equipas que estão a lutar para a Liga Europa, na minha opinião, é a equipa que tem um melhor futebol, desloca-se a qualquer terreno e joga de igual para igual com todos os adversários, e realmente é uma equipa muito interessante e que tem jogadores também muito interessantes e que muito possivelmente até faziam falta, ou pelo menos podiam fazer parte integrante de muitos plantéis das grandes equipas do futebol português. Eu acredito que o Daniel Ramos fecha ali um bocadinho, mete ali a fechadura, o autocarro, não em demasia, e ao mesmo tempo também vai querer jogar o jogo pelo jogo. Parece complicado fazer as duas coisas, mas eu acredito que vai ser isso que vai acontecer. É muito possível que ele não abdique do Mikel Villanueva e do Fábio Cardoso, que são os dois esteios, como centrais desta equipa do Santa Clara, e depois muito possivelmente entrará um terceiro, que eu não sei simplesmente quem é, porque o Santa Clara, por norma, não joga contra as defesas centrais, mas acredito que vai ser muito por aqui, um jogo de transições, até porque vêm ao Dragão, e vai ser um jogo muito complicado. Eu quero acreditar que o Futebol Clube do Porto vai ganhar, porque realmente tem um plantel superior e jogou mal e porcamente, jogou pessimamente com o Portimonense, e a qualidade individual surge. E as equipas que querem lutar pelo título não têm que jogar sempre bem, porque não conseguem, e muito menos numa altura atípica que estamos a viver, o que faz com que o calendário seja muito denso
e não como antes, que se jogava quase fim de semana a fim de semana e os jogadores estavam mais descansados. Posto isto, eu também quero acreditar que realmente o Futebol Clube do Porto ganhe com uma dose acrescida de dificuldade. É isso que eu estou a prever, e realmente também é um jogo com muito poucos golos. Se tiver 2, 3 no máximo, acho que já é muito. Ok? Pessoal, volto a repetir só mais uma vez, muito complicado, pós-seleções, daí também o porquê de eu não ir por jogos que tenham, portanto, os jogos de cartaz. Porquê? Porque a maioria das equipas são compostas nos seus 11 iniciais com jogadores internacionais. Não sei como é que estarão do ponto de vista físico, isso requeria se calhar uma análise muito forte e se calhar até com algum desvio daquilo que poderia ser a realidade. Eu nem sei se esse tipo de informação está assim disponível, portanto alerto para o facto de que isto é muito complicado. A primeira jornada, se podemos dizer assim, pós-paragem para seleções, ok? Porque é sempre uma incógnita como é que os jogadores voltam e se muitos deles estão disponíveis. Posto isto, eu não me vou fugir daquilo que tem sido o meu método, que é aproveitar sempre os desníveis das equipas que entram em campo e explorar isso ao máximo, ok? Pessoal, espero que gostem dos meus prognósticos, espero que os sigam e, acima de tudo, espero que os 22 que andam lá dentro do campo que nos ajudem a ganhar umas coroas, porque nós não fazemos milagres, só tentamos ser adivinhos. Maltinha, um grande abraço, tudo bom para vocês, boas apostas desportivas, tchau.